Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O silêncio que precede uma explosão. Foi assim que Ronaldo Fenômeno se posicionou recentemente, com palavras duras e diretas, afirmou que o Palmeiras não conquistará nenhum campeonato sem novas contratações de peso. A declaração soou como um sopro de urgência em meio a um cenário de alta pressão, reacendendo debates e provocando reflexões instigantes no meio futebolístico. No primeiro parágrafo da sua fala, a genial clareza de Ronaldo impactou, com a autoridade de quem vivenciou o topo diversas vezes, disse: o Palmeiras não irá ganhar nenhum campeonato sem novos reforços. 3 cláusulas simples, mas carregadas de significado, que reverberaram como um trovão de cobrança e provocação ao planejamento interno do clube. A intensidade da frase revelou mais que uma opinião, tratou-se de um chamado à ação. Para um clube acostumado a disputar o topo, a crítica foi dura, abrindo feridas e questionamentos sobre a real capacidade da equipe atual diante do que ainda está reservado no calendário. Afinal, como está o Verdão no Brasileirão 2025? A resposta, ainda que promissora, apresenta nuances. Com 42 pontos em 19 jogos, o Palmeiras figura na segunda posição do Campeonato Brasileiro 2025, atrás apenas do Flamengo, que soma 46 pontos em 20 partidas. Essa colocação demonstra méritos, a equipe está firme na briga, com taxa de aproveitamento na casa dos 74%, saldo positivo de gols, 27 marcados e 15 sofridos. Mas o desmentido vem na margem. Embora atrás por apenas 4 pontos, a liderança tem conteúdo e consistência. Flamengo impressiona com 35 de saldo, enquanto Verdão tem mais 12. Essa diferença de efetividade ofensiva, e a quantidade de rodadas ainda por vir, abre brechas perigosas caso o elenco não responda com reforços que entreguem impacto imediato. É nesse ponto que a voz de Ronaldo ganha profundidade. Ele enxerga a necessidade de diamantes a serem lapidados, alguém com experiência, presença e inteligência de jogo para decidir. E não são poucas as frentes que exigem esse tipo de resposta: Brasileirão, Libertadores, e possivelmente o Mundial de Clubes, torneios que exigem margens estreitas entre a glória e a frustração. Vale lembrar que o Palmeiras já fez um movimento recente nesse sentido. Contratou o extremo paraguaio Ramon Sosa, por cerca de 14 milhões de euros, em operação que movimentou a estrutura ofensiva, saída de Estevão para o Chelsea e chegada de Sosa, com a ideia de liberar Facundo Torres e dar profundidade às pontas. Sosa carrega no currículo passagens interessantes, anteriormente no Nottingham Forest com performance discreta, mas com histórico promissor em Talheres, onde anotou 17 gols e deu 11 assistências em 56 jogos, indícios de que pode crescer e oferecer variação tática ao ataque palmeirense. Essa movimentação, porém, pode não ser suficiente para Ronaldo, que sinaliza que a ambição do Verdão não pode se restringir a reposições ou ajustes. É preciso mais músculos, mais prontidão, mais chama competitiva. A equipe precisa de jogadores que façam diferença, não de mera manutenção de status quo. O elenco atual imprime qualidade, e o trabalho de Abel Ferreira tem sido elogiado. Mas a leitura de Ronaldo sugere que, no futebol moderno, isso não basta. O contexto financeiro também pesa. O mercado brasileiro vive momento de recordes em receitas e gastos, com clubes como o Palmeiras tendo alto poder de investimento, mas também exposições financeiras que exigem decisões cirúrgicas. Nesse tabuleiro, escolher bem passa a ser imperativo. Contratar por contratar não satisfaz, é preferível buscar trunfos que resolvam jogos em momentos decisivos. A concorrência não dorme, Flamengo, Cruzeiro e outros seguem ativos, com elencos robustos e ambição clara de atacar o título. Como um eco de advertência e estímulo, a fala de Ronaldo chega no momento estratégico, catalisando atenções para o planejamento que Abel Ferreira e a diretoria precisarão executar com precisão até a janela fechar. É um recado claro: a torcida quer ver mais, e a história exige mais. O tempo, no entanto, não espera. Cada rodada que se aproxima amplifica os efeitos da lacuna atual. Se o Palmeiras deseja estar no topo quando o apito final soar, precisa agir, e o recado de Ronaldo tem a objetividade de uma contagem regressiva.
A declaração de Ronaldo Fenômeno chega no momento em que o Verdão, mesmo bem posicionado, padece da urgência por presença decisiva. O time ocupa atualmente o segundo lugar do Brasileirão 2025, com 42 pontos em 19 jogos, enquanto o líder Flamengo soma 46 pontos em 20 jogos. A diferença de apenas 4 pontos escancara a tensão. O campeonato está ao alcance, mas exige estalo e profundidade. Esse segundo lugar, fundado em aproveitamento de 74% e saldo de gols positivo de mais 12, 27 marcados, 15 sofridos, sugere que o Palmeiras está no caminho, mas o eco das palavras de Ronaldo indica que há insatisfação com inércia tática. A briga segue, mas o campo da ambição exige mais. No paralelo interno, o valor de mercado do elenco do Verdão gira em torno de 193 milhões de euros, com 29 jogadores, média de idade de 25,9 anos e 8 estrangeiros no plantel. A estrutura é sólida. A experiência com jogadores de seleção, são 7, dá credibilidade ao time, mas a dinâmica de torneios paralelos, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, demanda reposição ou ganho de repertório. E ainda tem outra dimensão. O Palmeiras tem um elenco que vale 104% mais que o do rival Corinthians, o que demonstra um poder de investimento e amplitude de opções dentro de campo. Esse contraste entre valor e expectativa realça a cobrança de Ronaldo. Se os recursos existem, eles precisam ser convertidos em conquistas. Além disso, o clube tem movimentado pesado no mercado. O atacante Vitor Roque, com apenas 20 anos, foi contratado por cifras recordes para o futebol latino-americano, cerca de 25,5 milhões de euros mais 5 milhões de cláusulas, por 80% dos direitos, materializando o frescor ofensivo que o Verdão busca. Um investimento impactante, que sinaliza intenção clara de resposta à pressão. Na consistência do meio-campo, Richard Rios tem sido uma peça essencial, e seu desempenho no Mundial de Clubes desperta a cobiça da Premier League. Ainda assim, a diretoria alviverde tem postura firme, só avalia a saída com oferta superior a 25 milhões de euros. Sua permanência pode garantir volume e equilíbrio ao setor decisivo do campo. Em paralelo, a revelação Tales, apelidado de Novo Darwin Núñez, está de saída rumo ao Almería da Espanha por cerca de 7 milhões de euros, 70% dos direitos já negociados. A joia da base, com técnica e regate, parte em busca de protagonismo europeu, mas sua saída deixa lacuna na produção ofensiva futura. No meio de toda essa movimentação, o Mundial de Clubes trouxe um susto. O Palmeiras perdeu de forma dramática para o Chelsea por 2-1, apesar da reação com gol de Estevão. Foi um prenúncio de fragilidade em disputas de alto nível, justamente o tipo de situação que Ronaldo critica como demandando reforços de peso. É nesse cenário multifacetado que a voz de Ronaldo emerge. Não basta ter peças valiosas ou jovens promissores. O Verdão precisa de jogadores que resolvam indecisões, experiência, força mental e liderança dentro de campo. O incentivo não ignora aqueles que estão, ao contrário, traz um apelo para que se supere. O técnico Abel Ferreira, responsável por extrair qualidade e coesão do elenco, vê sua tarefa ampliada. A comissão técnica precisa gerir expectativas, rotatividade e confidência, polir os talentos existentes, ao mesmo tempo em que aguarda reforços capazes de elevar o nível. E o calendário não dá sossego. Com rodadas do Brasileirão se aproximando, o Palmeiras enfrentará o Corinthians no próximo dia 31 de agosto, o timing da eventual chegada de reforços será decisivo. Não adianta fazer bonito depois, a pressão já está instaurada. Em relação ao passado recente, as contratações de Emiliano Martínez, volante uruguaio que chegou em janeiro por cerca de 7,5 milhões de dólares, representam responsabilidade e encaixe físico-tático, mas ainda não bastam para calar Ronaldo. Ele estreou com vitória por 3-0 e logo marcou seu primeiro gol, mas a briga segue sendo intensa. Da base, Piquerez, o lateral uruguaio, segue sendo peça de confiança, tendo recuperado-se de lesão e renovado o contrato até 2030. Sua longevidade dentro do clube simboliza estabilidade, caminho oposto à urgência do momento, mas também base segura no que já existe. No meio dessa trama, o calendário futebolístico brasileiro continua frenético, e o Verdão transita entre brasas, jogos decisivos, pressão por resultados, janela de transferências e legado.
Ronaldo acendeu o pavio com suas palavras: se quer ter tronco de campeões, é hora de enxertar verdadeiros pilares. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A fala de Ronaldo, mesmo parecendo ácida à primeira vista, é um convite à excelência. Não é destrutiva, mas provocadora, como se viesse de alguém que conhece os bastidores do futebol e exige do Palmeiras aquilo que o próprio clube se acostumou a oferecer: competitividade, coragem e ambição. Afinal, não é qualquer clube que se posiciona entre os 3 primeiros colocados do ranking de clubes da Conmebol, nem que disputa ano após ano a fase final da Libertadores com autoridade. O Palmeiras tornou-se, na última década, referência sul-americana, mas a régua interna subiu. A cobrança não é pelo bom, é pelo extraordinário. Essa cobrança se manifesta também na arquibancada. A torcida alviverde, em especial os setores mais apaixonados como a Mancha Verde, acompanha com olhos atentos cada decisão de Leila Pereira e sua diretoria. Os cantos não são só festa, viram recados quando o time amolece. E a lembrança do recente fracasso no Mundial de Clubes ainda está viva na memória coletiva. A sensação é de que o Palmeiras ficou no quase mais uma vez. E para quem já tocou o céu com as mãos, o quase não basta. Dentro do elenco, os líderes como Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Rony entendem bem essa pressão. Não é à toa que tem se posicionado com mais intensidade nos vestiários e até mesmo nas coletivas. Mas como Ronaldo mesmo sugeriu, o peso de carregar um time vencedor precisa ser compartilhado. O Palmeiras tem estrutura, comissão técnica, torcida e dinheiro. O que falta é dar um passo ousado no mercado, como fizeram os concorrentes diretos. E o tempo para isso está se esgotando. A janela de transferências se aproxima do fim e, com ela, a chance de mostrar que o clube aprendeu com seus próprios erros. Se há uma crítica a ser feita à gestão recente, é a demora para agir. Enquanto o Flamengo já trouxe 2 reforços pontuais e o Cruzeiro antecipou a chegada de um atacante europeu, o Palmeiras ainda analisa oportunidades. Em um campeonato decidido nos detalhes, hesitar pode custar caro. O sinal de alerta foi ligado por um dos maiores nomes da história do futebol. Ignorá-lo seria insensato. Do ponto de vista técnico, o Palmeiras ainda possui fôlego. A linha defensiva segue entre as mais sólidas do país, com o Everton sendo um dos goleiros mais regulares da temporada. O meio-campo, com Menino e Zé Rafael, alterna boas atuações, mas carece de profundidade criativa. É exatamente aí que Abel Ferreira bate na tecla: sem atletas que pensem o jogo de forma diferente, a previsibilidade se torna inimiga. É necessário quebrar o padrão, bagunçar a marcação adversária, algo que hoje está em falta no elenco. No ataque, embora Rony seja incansável, falta contundência. O jovem Lázaro, recém-promovido da base, até mostrou lampejos de genialidade, mas ainda está em formação. Dudu, em recuperação, é uma incógnita. E sem um camisa 9 de referência desde a saída de Endrick, o time tem se apoiado mais nos lançamentos e jogadas individuais do que em construção sólida. É nesse vácuo que o nome de Hulk, por exemplo, voltou a surgir como desejo da torcida, mesmo que seja apenas utopia. O que Ronaldo fez, na prática, foi colocar a lupa sobre o que já era falado em surdina nos bastidores: o Palmeiras precisa reagir. Não se trata apenas de manter o bom desempenho, mas de se reinventar em meio à disputa. A regularidade traz pontos, mas são os momentos decisivos que definem campeões. E para vivê-los com autoridade, é preciso sangue novo, ideias frescas, peças desequilibrantes. A estrutura está pronta, o DNA vencedor está no clube. O que falta é atitude no mercado. Ronaldo não falou como rival, mas como alguém que conhece as entranhas da alta performance. Suas palavras pesam porque são respaldadas por história, títulos e visão de jogo. Ele sabe identificar quando um time está pronto e quando está estagnado. E para ele, o Palmeiras atual flerta com a estagnação. Essa leitura, dura porém sincera, pode ser exatamente o combustível que faltava para o clube se movimentar. Se as janelas abrem e fecham, as oportunidades não batem 2 vezes. Abel Ferreira,
por sua vez, entende o tamanho do desafio. O treinador, conhecido pela inteligência estratégica e pela leitura de ambiente, já deu indícios de que quer reforços. Em suas entrevistas recentes, deixou escapar que a diretoria sabe o que precisa ser feito. Mas o que separa o querer do fazer é a ação. E para um time que mira o topo do mundo, hesitar é sinônimo de fracassar. Abel não quer ser apenas mais um bom treinador da história do clube. Ele quer marcar época. E para isso, precisa de munição. Na balança dos bastidores, Leila Pereira se vê pressionada. Sua gestão é marcada por equilíbrio financeiro e responsabilidade institucional. Mas futebol também é risco. E os grandes presidentes da história não são lembrados apenas por cuidar das contas, mas por ousarem quando era necessário. Está nas mãos dela, neste momento, decidir se o Palmeiras será coadjuvante ou protagonista na reta final da temporada. E como toda história de campeões, essa escolha não admite postergação. O ambiente no CT da Barra Funda reflete esse clima de expectativa. Jogadores focados, comissão técnica estudando adversários, mas um ar de ansiedade pairando. É como se todos soubessem que algo precisa acontecer, mas ninguém ousa dizer em voz alta. As palavras de Ronaldo, embora de fora, ecoam ali dentro. Estão na boca dos jornalistas, nas redes sociais dos torcedores, provavelmente, nos corredores do clube. É um aviso. Um alerta. E talvez, um ultimato. Nas arquibancadas, o torcedor divide-se entre a confiança no trabalho de Abel e a inquietação diante das limitações do elenco. A fidelidade da torcida palmeirense é inquestionável, mas até o mais apaixonado sabe que sem peças de reposição, o desgaste vai cobrar seu preço. E quando a maratona de jogos apertar, quando a perna pesar e o banco não responder, será tarde demais para se arrepender. É agora ou nunca. E o agora exige ação. Ronaldo pode até ter irritado parte da torcida com sua declaração, mas o incômodo é o primeiro passo para a mudança. O Palmeiras é gigante, e gigantes não se acomodam. Se quiser transformar essa temporada em mais um capítulo glorioso de sua história, o clube precisa olhar para frente e para dentro. Rever processos, atitudes e, acima de tudo, decisões. A fala de Ronaldo não é profecia. É diagnóstico. E só cabe ao Palmeiras decidir se vai ignorá-lo ou usá-lo como impulso. No fim das contas, o futebol é feito de ciclos. E o ciclo do Palmeiras ainda não se encerrou, mas estagnou. As palavras do fenômeno foram como uma martelada na porta da mudança. Resta saber se do outro lado há alguém disposto a abrir. Porque a história não perdoa a hesitação. E o tempo, este inimigo silencioso, já começou a correr. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.